Por suas feridas fomos todos curados. Graça e paz de nosso Deus, o Pai, e de seu Filho Yeshua HaMashiach, a todos os que amam a palavra de Deus. Hoje vamos aprender a respeito da grandiosa salvação que se apresentou por meio de nosso Mashiach, nosso verdadeiro e único Salvador. Por meio de todas as suas feridas, ele carregou nossos pecados, nossas lástimas, e foi pendurado em um madeiro, a fim de que todos os nossos pecados morressem com ele, para que, em sua ressurreição, todos nós pudéssemos ressuscitar com ele, para uma nova realidade de vida, para uma vida única, exclusiva, junta com o Pai, em harmonia com o Espírito Santo, a Ruach HaKadosh, que nos faz melhores a cada dia. E que, enquanto termos esta em nosso ser, em nosso coração, sempre pertenceremos ao Pai. E mesmo que nós possamos morrer, nossa vitória está garantida pelo sangue que foi derramado por todos nós. Hoje nosso estudo ele é baseado em Isaías no capítulo 52. O profeta Yeshayahu, ele nos traz algo magnífico, primoroso. Nos dá uma visão de coisas que irão acontecer no futuro, coisas que mudarão nossas vidas. E tudo isso graças ao resgate perfeito de nosso Mashiach. Porque Deus se alegrou e decidiu, por meio dele, salvar toda a carne, por meio do sangue derramado, na graça e na glória do nosso Mashiach. Hoje nós vamos ver o livro de Isaías 52 numa perspectiva totalmente baseada nos acontecimentos futuros. Mesmo que a grande maioria dos profetas, como Isaías e outros, escrevem coisas que ascendem ao seu tempo, são coisas atemporais, ou seja, elas acontecem no passado, no presente e no futuro. Muitas das profecias do profeta Yeshayahu, Isaías, ela traz essa atemporidade, aonde as palavras que foram dadas ao profeta por meio do Espírito do Mashiach o revela uma realidade que aconteceu na época, em acontecimentos atuais de nossos dias e de coisas tremendas que acontecerão no milênio do Mashiach, quando o nosso Mashiach, seu rei. Por isso, com esta visão, eu convido a vocês a observarem comigo as profecias de Isaías no capítulo 52. Eu garanto que se vocês ouvirem com bastante atenção e com o coração aberto para receber esta bênção, você será abençoado. E esta bênção não tem a ver com nada material. Esta bênção é uma bênção de espírito, onde você vai compreender uma profecia maravilhosa do Mashiach e poderá se adequar, se ajustar, fazer o que for necessário para você também poder estar fazendo parte de tudo isso. Se isto é possível, no fim você me responde. Capítulo 52 de Isaías, nós temos aqui a Bíblia Ara, mais, com Strong, como é o costume. Temos aqui a Bíblia Linguagem de Hoje, temos aqui a Bíblia Hebraica, Bíblia Hebraica. E nós vamos ler, tá bom? Vamos ler. A primeira coisa que nós encontramos aqui em Isaías 52 é as seguintes palavras. Vou ler aqui, ó. Nara, desperta, desperta, reveste-te de tua fortaleza, ó Sião. Então, nós temos aqui a palavra despertar, que representa agir, acordar.
Isso está falando do despertar que o povo de Deus terá no tempo correto, no tempo que Deus ele cronometrou em sua sabedoria imensa, gigantesca, infinita, um despertar jamais observado. E olha que isso é falado 2 vezes. Todas as coisas que são faladas na Bíblia 2 vezes é sinal de que realmente é um assunto totalmente estabelecido. Desperta, desperta. É algo que Deus realmente irá fazer. Esse despertar, ele não vem de nós, seres humanos. É algo que ascende dos céus para nós, para baixo, em nossa direção. O despertar espiritual vem da parte de Deus. E aqui mencionou revestir-se. Quem assistiu meu último vídeo, eu pedi para vocês prestarem bastante atenção nestas palavras, principalmente na palavra revestir-se, porque essa palavra está totalmente ligada com os acontecimentos da última trombeta e da transformação que todos os vencedores terão. Reveste-te da tua fortaleza ou do seu poder, da sua força. Aqui está sendo profetizado que Deus, por meio de Mashiach, vai clamar ao seu povo em toda a terra que revistam-se. No último toque da trombeta, todos serão revestidos de poder. Shaulo fala isso, que todos serão revestidos de glória, de poder de glória. E a mensagem é para Sião. Ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas. Quais são as roupas formosas de Sião? A glória que vem com o nosso Mashiach. Jerusalém, cidade santa. Sim, neste momento, todos os que pertencem a Mashiach espalhados pelo mundo estarão indo em direção a Mashiach para se encontrar com ele nos ares. E Sião também, Jerusalém, a cidade, estará destruída praticamente, devastada. A grande tribulação será pesada demais para ela, mas não sem esperança, nem sem objetivo, porque Deus nunca abandonará seu povo e nunca abandonará sua cidade santa. A cidade se vestirá. Vestirá de quê? Se vestirá de pessoas poderosas, revestidas do poder do Espírito de Deus, novas criaturas. A cidade será repovoada. Isso vamos estudar mais para frente em outros estudos. Porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Essa circuncisão aqui não é, com certeza, não é a circuncisão da carne. Não está falando disso. E essa profecia, ela não se cumpriu quando o povo voltou de Babilônia. Porque nós sabemos que hoje o que mais existe em Jerusalém atual são pessoas que são das nações incircuncisas. O assunto aqui não é sobre circuncisão física, mas sim a circuncisão espiritual do Israel de Deus. Cristo Jesus, em Romanos capítulo 15, é mencionado que ele é ministro da circuncisão. E sim, ele convidou gentios distantes e também os judeus, os que estavam próximos, para participar dessa nova circuncisão, a qual ele daria por revestir nosso coração com o Espírito Santo, desnudando da carne do pecado e nos trazendo para a eterna glória de Deus, por meio do seu Espírito, quando derramou em nós o seu Espírito. Isso tem acontecido há mais de 2000 anos. Mashiach, ele tem nos ajudado, tem confiado e acreditado em nós e tem partilhado conosco o Espírito. Veja o que diz: sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém.
Aqui na Bíblia, a linguagem de hoje diz: ó Sião, bela cidade. Realmente, Sião é uma bela cidade. Prisioneira e sentada no chão. Livra-se das tuas correntes, levanta-se, sacuda o pó, pode que, das suas roupas, e se sente-se no seu trono. Aqui estamos vendo os eventos que acontecerão no final da grande tribulação. Isto é um fato bíblico, embora muitos instrutores não ensina, não fala, Deus, ele não abandonou seu povo, Israel. Ao invés disso, ele acrescentou a Israel milhares de gentios que, por meio da fé em Mashiach, acreditam nas promessas feitas a Abraão. Então, ele não rejeitou seu povo Israel. Israel foi enxertado com oliveira brava. Todos esses foram enxertados por meio de Mashiach. Ele demoliu o muro que separava e que fazia inimizade. Esse muro foi posto por Deus, como veremos nos estudos das casas. E quando nosso Senhor Mashiach voltar, como vimos no vídeo das trombetas, ele mandará o arcanjo tocar o último shofar. Depois de todos os shofarotes terem tocado, o último será soado, será tocado. Os mortos serão ressuscitados, todos os que esperam em Mashiach, e os vivos serão transformados em glória. É disto que o capítulo 52 está falando. Embora você talvez nunca tenha feito essas conexões, é exatamente isto que está falando. Por que Sião vai levantar do pó? Por que Sião vai sentar no seu trono? Porque o profeta Daniel, ele menciona que haverá um governo, um chifre pequeno, também lá em Apocalipse no capítulo 3, chamado de fera que sobe do mar. Como também Paulo disse que era o homem da iniquidade, e como muitos hoje no meio cristão chamam de anti-Mashiach, anticristo. Esse se levantará e fará guerra com os santos. E o livro de Daniel, capítulo 7, diz que ele estará vencendo. E Apocalipse 13 fala que ele vai vencer os santos. Então, Sião, que é a representação do povo de Deus na terra, a cidade do povo de Deus. Sião é representada por todos os seus filhos, tanto os espalhados no Egito e na Assíria. Teremos um estudo falando sobre isto. Os espalhados no Egito e na Assíria voltarão para casa. Todos os espalhados do Egito e da Assíria, e nos 4 cantos da terra, eles são filhos de Sião. E todos eles, a grande maioria deles, na grande tribulação, estará sendo esmagados pelo opositor, que estará prendendo, matando, encarcerando, mutilando os cristãos. E por fé no nome do Mashiach, nós não retrocederemos, quer seja cadeia, quer seja morte. Todos os que estão preparados para isso vão ter que passar por isso. Aqui está a sabedoria, a perseverança dos santos. Apocalipse capítulo 13. Então, realmente, solta-te as cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Vai estar chegando o fim de todo sofrimento, de toda luta. Espero que essas palavras sejam para revigorar você. Aqui no meu canal eu não vou falar de teologia de prosperidade, que nós vamos vencer todas as batalhas, que nós não vamos passar por sofrimento nem por luta, porque isso não é verdade. Nós vamos passar. Todo aquele que quiser vir após mim, apanhe-se sua estaca de tortura e me siga continuamente. Esse é o Evangelho da salvação. Não tem outro caminho, não tem uma estrada
que seja larga e espaçosa e que conduza a vida. Se você, como cristão, não tem passado nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de provação, pense um pouquinho, pois pode ser que exista alguma coisa errada. Talvez você ainda não alcançou realmente o que Jesus veio trazer para você, que é uma transformação única. Pois quando passar por essa transformação, as perseguições começarão. E começarão. E quando começar a grande tribulação, isso vai intensificar muito. E teremos que estar preparados, orando, vigilantes, como Cristo falou a todas as congregações, a todos os seus discípulos, como os santos apóstolos falaram, para estarmos vigilantes, estarmos com os olhos fixos no Mashiach, pois essa é a única maneira de escapar. Todos aqueles que foram batizados em Cristo e renasceram em Cristo não têm a estrada larga e espaçosa como opção. Apenas o caminho estreito e a estrada estreita e apertada. Apenas este é o caminho que nós seguiremos em nossas vidas. Aí o versículo 3 diz: porque assim diz o Senhor. Aqui o Senhor é o nosso Pai, tá? Nada fostes vendidos e sem dinheiro sereis resgatados. Olha como que diz aqui na Bíblia Linguagem de hoje. O Senhor diz ao seu povo: quando vocês foram levados como escravos para outros países, ninguém pagou nada por vocês. Assim também eu não pagarei nada para livrá-los da escravidão. Aqui é uma referência clara do que aconteceu com as duas casas de Israel. Deus repartiu o reino, deixou Israel por cabeça Efraim, deixou o reino do sul por cabeça Judá. E aí, Deus agora está falando exatamente disso. Quando vocês foram levados como escravos para outros países, que países? Egito, Assíria, Babilônia. Aqui está falando da dispersão. A dispersão, queridos irmãos. Essa dispersão ela aconteceu quando o reino da Assíria atacou Israel, a parte do norte, e levou as 10 tribos embora. Neste ponto, os judeus foram espalhados. Os judeus que a gente fala é povo de Israel, tá? Os judeus, não estou referindo-se somente à tribo de Judá, mas todos os israelitas, vamos dizer assim, de todas as tribos. Eles foram espalhados pelo mundo. Nós vamos aprender isso nas casas. E aqui Deus está falando que quando eles foram levados como escravos, ninguém pagou nada a Deus por isso. Babilônia não pagou, a Síria não pagou, a Pérsia não pagou. Na verdade, a Pérsia fez com que eles voltassem, né? Mas nenhum dessas nações que reteram seu povo pagou sequer um tostão, uma moeda para o Deus de Israel. Então, da mesma forma que quando eles foram levados não teve nenhuma compensação, assim também agora quando eles forem libertos não haverá nenhuma compensação para as nações. Porque ele vai libertar seu povo. E seu povo hoje eles estão cativos em Babilônia. Sai dela, povo meu. Estão cativos no Egito, estão cativos na Síria. Estão espalhados pelo mundo, no cativeiro da carne. Não mais no cativeiro do pecado, pois Cristo já nos resgatou do pecado. Mas ainda somos cativeiros e não temos a nossa verdadeira cidadania, que é Sião, a cidade amada. Porque assim diz Deus: o meu povo no princípio desceu ao Egito. Isso de fato aconteceu. Quando teve a grande fome, eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Vocês podem ver. O sonho que mudou o povo de Deus, mudou a história do povo de Deus. Fala de José, fala da grande luta de Yosef. A grande luta de um homem que lutou contra tudo, contra todos, mas honrou a Deus em todas as fases da sua vida.
Mesmo quando estava preso, sendo acusado injustamente, ele foi fiel e recebeu sua herança. Pois ele teve de novo a oportunidade de ver seus irmãos e seu pai, seu idoso pai. E ainda receberá no vindouro mundo, no próximo mundo, no mundo eterno, a promessa fantástica de vida eterna. Mas o povo desceu ao Egito e morou lá. E aí o texto diz: primeiro meu povo foi para o Egito a fim de morar lá, e eles foram porque quiseram, porque a fome era grande, e eles foram para o Egito, porque eles quiseram ir para o Egito. Mas existia uma profecia lá, que falava que eles iriam para o Egito. Nada escapa dos olhos de Deus. E a Síria, sem razão, o oprimiu. Mais tarde, a Síria os levou como escravos e não pagou nada por eles. Veja que aqui está falando da dispersão, exatamente como expliquei. Primeiro, o povo de Deus, ele vai ser plantado no Egito. Depois Deus tira-os de lá com as mãos fortes. Depois de um certo tempo, a Síria entra em ação e leva o povo de Deus embora. Aí diz assim, agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço, e os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado intensamente todo dia. Aqui na linguagem de hoje diz: e o que é que estou vendo agora? A Babilônia fez a mesma coisa. Levou meu povo como escravo, sem pagar nada por eles. Aqueles que estão dominando dão gritos de vitória e me ofendem sem parar. Isto aconteceu. Todas as vezes que o povo de Deus, eles abandonavam as coisas de Deus, cumpria-se neles as profecias registradas em Deuteronômio, em Números, que mencionava que o povo seria espalhado pelas nações do mundo, até que se arrependessem e voltassem para seu Deus. E como a palavra de Deus, ela não sai sem volta, ela não volta sem se cumprir, tudo isso se cumpriu. Mas virá o dia em que meu povo conhecerá meu nome e saberá que eu sou o Senhor, quem diz, eu estou aqui. E por isto o meu povo saberá meu nome, porque naquele dia saberá que eu sou a quem fala, eis-me aqui. O povo de Deus, eles saberão o nome de Deus. E aqui tem uma ressalva. Não é saber pronunciar o nome de Deus. Porque hoje, até os pagãos, até as pessoas que não fazem a vontade de Deus, essas pessoas falam o nome de Deus. Aqui está falando que isso acontecerá naquele dia. Aqui está fazendo referência ao toque da última trombeta, no dia da ressurreição, no dia da glorificação e da transformação. Naquele dia nos será revelado o nome de Deus, exatamente da forma em que se pronuncia. O próprio Mashiach se apresentará com o nome do Pai a nós. E todos nós receberemos um novo nome. É o que fala em Apocalipse. Neste dia, nós tão somente receberemos um novo nome, como também saberemos o nome do Pai, que estará no Filho, representante legítimo do Pai na terra, dono de todas as coisas. Aí diz aqui no versículo 7, como é bonito ver um mensageiro correndo para quê? Correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. Ele de Sião, o seu Deus é rei.
Lembra no estudo que nós tivemos falando das trombetas? Quando que essas mensagens são pronunciadas? O Senhor, seu Deus, se tornou rei. Começastes a reinar. Não é no toque da última trombeta de Apocalipse 11 que nós estudamos? Exatamente neste ponto em que Deus se torna rei. E exatamente é onde tem se cumprido, vai se cumprir essas palavras. Vejamos algumas coisas interessantes aqui. Se nós pegarmos aqui a referência, nós vamos ver algo interessante neste texto. Deixa eu colocar aqui rapidamente The Word. E aí nós vamos visualizar ele aqui rapidamente, tá? Vamos. Pronto. Aqui nós estamos no livro de Isaías também, tá? Como vocês podem ver. Aqui eu tô olhando aqui no capítulo 7. Só para me mencionar para vocês aqui, olha, algumas referências. A referência aqui, olha, essa é de Romanos. Vocês podem anotar ele depois. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas e boas notícias de coisas boas. E aqui, olha, em Atos, talvez vocês não consigam ver, mas aparece uma telinha aqui, e eu vou dizer para vocês vão ler também depois. Diz assim, ó, Atos capítulo 10, verso 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então, Deus ele enviou todos nós, né? Nos enviou a paz do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, nosso Rei. Vamos voltar lá para o nosso estudo. Pronto, voltamos. Então essas são as referências, tá? Vocês podem ver depois. As boas novas de salvação realmente estão sendo anunciadas desde da época dos apóstolos. Sim, os apóstolos têm anunciado as boas novas de salvação. Essas boas novas de salvação são boas novas de paz, de shalom. Lembra do vídeo Graça e Paz? Dê uma olhadinha se você ainda não assistiu. Lá vai te edificar sobre este assunto. Então, a mensagem do Mashiach, ela nos traz paz, a verdadeira shalom, a verdadeira completude. Realmente, quando recebemos desta paz, nada e ninguém pode tirá-la de nós. É algo que Deus nos deu por meio de seu selo, seu Espírito. Como é bonito falar dessa paz. E essa salvação que está sendo anunciada agora, por meio desse vídeo e por meio de muitos outros que têm falado sobre esse assunto maravilhoso há muitos anos, chegou ao seu coração. Veja, o seu Deus é Rei. Assista o último vídeo, por favor. Tocai a trombeta, ajuntai todos os escolhidos. Você vai entender do que eu estou falando aqui. Aí depois diz, escutem os gritos dos vigias, eles gritam de alegria, todos juntos, pois vêm com os seus próprios olhos a volta do Senhor para Sião. Graças ao Pai, maravilhoso, maravilhoso Pai. 9, vamos ver aqui. Eu preciso mostrar para vocês uma coisa. Então, olha, retorno. Estamos falando do retorno. Quando acontece o retorno do Mashiach? Quando a última trombeta é tocada. Quando a última trombeta é tocada, o retorno do Mashiach. Ele sai do Santíssimo
é visto o Santíssimo em Apocalipse, a Arca do Pacto é vista, por quê? Porque o Mashiach, ele vem para a terra, ele vem reinar. Atos capítulo 3, 19, menciona que o céu vai reter Mashiach até o restabelecimento de todas as coisas. Aqui está falando da volta do Senhor, o retorno do Senhor Mashiach. Embora aqui apareça o nome do Pai, está falando do Filho, o retorno do Filho. Agora a pergunta, por que retorno do Filho? Olha que essa profecia de Isaías, no capítulo 52, ela está profetizando a segunda vinda de Mashiach. Porque na sua primeira vinda, quando ele nasceu e ele pagou o preço para nos salvar e nos resgatar do pecado, ele cumpriu todas as exigências legais da lei para com o pecado. Mas na segunda vez que ele aparecer, será parte do pecado e para a salvação de todos aqueles que aguardam a sua manifestação. Isso está escrito no livro de Hebreus, capítulo 9, no último versículo. Então, todos ficaram felizes com o retorno de Mashiach. Todos quem? Todos os atalaias, todos os vigias, aqueles que estão vigilantes, aqueles que estão aguardando o Mashiach. Não importa onde estejam, estão firmes, estão aguardando, esperando a Maranata, o retorno do Rei, o retorno do Mashiach. Eles erguem a voz e exultam, porque os seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Mashiach. Aqui é uma das partes da Bíblia que nos mostra claramente que, vamos ver aqui ó, a palavra para ver. Aqui ó. Ra'ar. A palavra em hebraico é Ra'ar. Certo? No versículo 8. Ra'ar representa, no caso, ver. Deixa eu achar ela aqui no hebraico. 7200. Aqui, ó. Ok? Ierur, que vem da palavra ra'ar, ver, examinar, inspecionar, perceber, considerar, ver, perceber, ter visão, examinar. Aqui está dizendo, pessoal, que os próprios olhos, pois vem com seus próprios olhos a volta do Senhor. Aqui está falando da volta do Mashiach. Nós veremos a volta do Mashiach. Ele não falou isto? Ele falou que vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens em grande glória, com poder e grande glória. Aqui no Isaías 52 está falando disso. A gente acha que Jesus Cristo tirou as coisas da cabeça, né, para falar. Não, pessoal. Mashiach usa as profecias o tempo todo. Mashiach está falando disso aqui, olha. 52:7. 52:8. Ele está falando de Isaías 52:8. Desse tempo em que os vigias, eles veriam o Mashiach. O tempo em que os vigias veriam a volta, o retorno. Olha só, isso aqui não é uma simples coincidência, pessoal. Isso aqui é a mensagem da Bíblia. Para quem não quer ver essas coisas, eles nunca vão ver. Quem prega que Mashiach vai vir visível é porque não estuda profetas, é que não lê Bíblia, que não medita no que as coisas estão sendo faladas aqui. Porque primeiro, está falando do retorno. Não estou tirando da minha cabeça. Retorno. Depois está falando olhos. Ain, em hebraico, olhos. Depois está falando ver, visível. Então,
O nosso Senhor, Deus jamais foi visto, certo? Então não é o Pai aqui, é o Filho. E aqui está falando do retorno do Filho. Para quem? Para Sião. Mashiach não teve em Sião? Mashiach não morreu em Sião? Mashiach não se sacrificou em Sião? Mashiach se sacrificou em Sião. Eu vou ter que fazer uma coisa aqui rapidinho. Eu vou voltar nesse capítulo, mas eu preciso mostrar isso para vocês. Eu preciso mostrar. Mateus capítulo 23, último versículo. Eu preciso mostrar isso para vocês. Depois ele falar da condenação de Jerusalém, de Sião, Jerusalém, Jerusalém, matadora dos profetas, aniquiladora dos que lhes são enviados. Quantas vezes quis colocar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha coloca os pintinhos embaixo das suas asas, mas vocês foram rebeldes, mataram os profetas, solaparam os que lhes foram enviados. Quantas vezes? E chorou. Depois ele fala: declaro-vos, pois, que desde agora, do momento em que Mashiach entraria em Jerusalém, morreria e depois ressuscitaria. Depois que ele ressuscitou, já não mais me vereis. Já não me vereis. Ou seja, Jerusalém não veria mais Mashiach, não veria mais Yeshua. Até, isso aqui é uma preposição muito importante, tá? Até. Eu afirmo a vocês que não me verão mais até o quê? Ou seja, isso significa que o povo judeu, o povo de Jerusalém, o povo de Sião, eles não veriam mais o Mashiach até que chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem no nome do Senhor. Bendito que vem no nome de Adonai. Mashiach aqui, pessoal, está profetizando que os judeus que mataram ele, aqueles que rejeitaram ele, aqueles que se apostataram da fé, porque Moisés falou sobre o Mashiach, eles querem cumprir Moisés, eles querem seguir Moisés, mas eles esquecem que Moisés falou sobre Mashiach. E Mashiach disse: se vocês seguissem Moisés, vocês me ouviriam, porque ele deu testemunho de mim. Mas o ponto aqui é o seguinte: todo esse judaísmo que nós vemos hoje, nossos queridos irmãos judeus que estão obtusos, que estão endurecidos, Deus fez assim, Deus quis assim, para poder reunir os gentios no corpo de Cristo. E muitos judeus hoje têm se tornado cristãos, têm se tornado adoradores de Deus por meio de Mashiach, os judeus messiânicos. E isso vai se aperfeiçoando. Então eles estão começando a clamar e ver Mashiach como o seu verdadeiro Mashiach, Yeshua, o seu verdadeiro Mashiach. Mas vai chegar um tempo na grande tribulação, pois esses eventos acontecerão depois da grande tribulação. Acontecerá um período em que a provação, as dificuldades serão tão grandes em Sião, que ela vai estar devastada, sentada no pó e na cinza. Os judeus estarão cercados, as mulheres serão violentadas. Aquilo que eles colocaram como fé e esperança vai ter traído eles. O acordo de paz que eles selaram não vai trazer a verdadeira paz. Na verdade, vai trazer a discórdia. E Zacarias fala muito sobre isto. Depois nós vamos ver mais. Eu tenho um vídeo no canal falando sobre isto. Estude, por favor. Os vídeos são muito poucos acessados. As pessoas parecem que não gostam. Mas está falando exatamente disso. O mistério da prostituta. Veja esse vídeo e você vai entender o que eu estou falando. Mas eles não verão Mashiach até. Ou seja, Mashiach ficará oculto aos judeus até eles se arrependerem. O que vai fazer os judeus se arrepender? A grande tribulação, Tribulon, vai contribuir com isso. Outra profecia em Zacarias fala que Deus ele derramará um espírito de rogo, de arrependimento sobre os judeus. E a casa de Israel, ela retornará e pranteará o Mashiach.
E quando o Mashiach aparecer, como vocês viram aqui, olha que Jesus ele ficaria, não seria visto mais até que os judeus reconhecessem que ele é o enviado de Adonai, de Yahweh Tsevaot. Eles vão dizer: bendito é aquele enviado pelo nosso Deus verdadeiro, Yahweh Tsevaot. Eles verão os furos do Mashiach. Eles verão os furos nas mãos do Mashiach. Pois Mashiach, ele virá poderoso, glorioso, mas ainda essas marcas na sua mão, elas estarão bem visíveis. E quando eles estiverem clamando de todo o seu coração a ajuda do Pai para lidar com as nações que terão cercado Jerusalém, eu estou falando de Zacarias, capítulo 14, capítulo 10 ao 14. Quando eles estiverem implorando, vai ver um sinal no céu. E eles vão ver um Senhor descendo. E eles vão pensar: é o Mashiach. É o nosso Mashiach que estamos esperando. Só que de repente eles vão ver que as mãos do Mashiach vai estar furada. Daí, neste momento, eles vão entender todas as coisas. Vai cair a ficha. Eles vão entender que aquele Mashiach, que eles achavam que era um outro Mashiach, porque primeiro eles já vão estar decepcionados com o primeiro Mashiach falso que veio, que, né, em vez de trazer paz para eles, fez com que todos os reinos da terra juntassem para travar guerra com eles. Depois dessa grande desilusão, eles vão clamar por Mashiach, ainda talvez esperando que seja um Mashiach diferente de Yeshua, filho de José, de Joseph e de Miriam, de Maria. Mas quando eles verem a mão do Mashiach furada, eles vão ter que dar glória. Eles vão ter que dizer: bendito é aquele que veio no nome de nosso Senhor. E vão prantear. Nós vamos fazer um estudo sobre isto. Isso aqui é apenas um vislumbre do que nós estamos falando. Porque o nosso foco hoje é Isaías 52. Vamos continuar. Agora no verso 9. Rompei em júbilo, exaltai a uma, ó ruínas de Jerusalém. Veja que aqui está falando que Jerusalém vai estar em ruínas. É o que eu estou falando. Muitos acham que Babilônia Grande é o império mundial da religião, é o sistema babilônico. Não, pessoal. Babilônia é Jerusalém. Ela vai ser ao mesmo tempo julgada e purificada no mesmo dia. É a mulher que foi para o deserto. É a mesma mulher que quando João foi para o deserto, ele viu montada numa fera cor de escarlate. Pois ela se corrompeu. Ela se corrompeu com o mundo. Ela se corrompeu com os reis. Ela cometeu adultério, prostituição, porque ela devia guardar as palavras de Adonai. E primeiro que não guardou quando viu seu Mashiach, o pregando numa estaca. E depois foi ter relação com todos os reis do mundo. Essas palavras não é antissemitas. Eu amo os judeus de todo o meu coração, de toda a minha alma. Nós pertencemos a este povo. Todos os que foram chamados por Jesus também fazemos parte desse povo. Só que grande parte deles agora estão endurecidos, como Paulo fala em Romanos, como Davi, como Moisés e como muitos outros profetizaram. Quem lê Romanos 11, 10, 9 entende do que eu estou falando. Vamos continuar. Porque o Senhor consolou o seu povo. Da mesma forma que estamos falando de julgamento, estamos falando de salvação. Estamos falando de consolo. O Senhor, Yeshua, que vem no nome do Pai, ele vem para consolar seu povo de toda a aflição que eles estão passando. O mundo vai estar em grande tribulação, os judeus vão estar morrendo, os cristãos vão estar sendo perseguidos, todos os que pronunciam o nome do Mashiach estarão sendo caçados, os judeus estarão sendo caçados, Jerusalém vai estar cercada. É o que Zacarias fala. Só que aqui diz que o Senhor, ele remiu Jerusalém.
remir, agir como parente, resgatador, vingador, reivindicar, resgatar, fazer a parte de um parente. É isso que Mashiach vai vir fazer. Ele vai vir resgatar seu povo. As pessoas não entendem o que significa a vinda do Mashiach. Ela é salvação para a igreja, mas ela é salvação para Israel, pessoal. A igreja, constituída de judeus e de gentios, estarão sofrendo, sim, verdade. Mas Israel também. Não podemos fechar nossos corações para aqueles a quem Deus prometeu coisas fantásticas e magníficas. Essas são as pessoas que estarão sofrendo, estarão lutando e não se curvarão às coisas ruins. Um terço dos que serão salvos. Zacarias novamente. O Senhor desnudou. Agora, olha só, que agora vamos entrar na parte fundamental do nosso estudo. Depois de 46 minutos. Se você teve paciência, Espírito Santo para guardar até aqui, agora é a cereja do bolo. O Senhor, aqui está falando do Pai, tá? Yahuwah Tsevaot. Vou mostrar para vocês. Jeová. Como nós falamos aqui no português, as pessoas conhecem assim. Alguns aí estão falando Ial, que seja, tá? Eu não quero tratar sobre esse assunto hoje. Se você entende como seja sendo Ial, tudo bem. Você sabe que é o pai de Yeshua, a Mashiach, né? No ponto de vista de vocês é Yahusha, né? Tá bom, não tem problema. Então, ó, o pai desnudou o seu santo braço. Quem é o braço do pai? Mashiach. Mashiach é o braço do pai. O pai desnudou o seu santo braço quando enviou Mashiach à vista das nações. Na presença de todas as nações, o Senhor vai mostrar o seu santo poder. O mundo inteiro verá que foi nosso Deus quem nos salvou. Então, isso aqui está falando de duas coisas ao mesmo tempo. Aqui está falando de quando Mashiach ele foi desnudado. Vamos ver aqui, ó. Para você entender, você tem que entender a palavra. Tirar, despir, deixar desnudo, esticar. Despir, tirar, deixar, desnudar. Então, quando Mashiach ele veio para o mundo como um ser humano e morreu por todos nós, Deus desnudou o Mashiach na frente de todos os seres humanos. Porque o testemunho de Mashiach chegou a todos. E ele também fará isso mais uma vez. Desnudar o braço é o mesmo que revelar. Eu estou querendo dizer aqui que Deus ele revelou o seu Filho duas vezes. Primeiro ele revelou seu Filho quando ele nasceu como um homem, morreu como um homem, ressuscitou como um Deus e como um homem também. A plenitude do Cristo, ele foi revelada no coração de todos os apóstolos, de todos os fiéis. No seu coração hoje, Cristo está sendo revelado. Mas aqui, olha, quando fala que Deus ele vai desnudar novamente o Filho sobre todas as nações, até os confins da terra, e todos verão, mais uma vez a palavra verão, tá vendo? A vinda de Jesus não é invisível, meus queridos. A vinda de Jesus não é invisível, pois Deus desvendará seu Filho para todas as nações. E aí você vê aqui, olha, isso aqui é fantástico. Verão a salvação de nosso Deus. Quer ver? O que está escrito aqui? Yeshuar. Salvação. Verão a salvação. Isso aqui é um trocadilho, pessoal. Isso aqui é um trocadilho bíblico do hebraico que jamais vamos conseguir entender no nosso idioma. Talvez a gente até consiga entender, mas demora um pouco de tempo para podermos discernir que aqui está falando que Deus ele vai mandar Jesus novamente para a terra
E ele vai desnudar seu braço novamente, como ele desnudou da primeira vez, quando Yeshua se manifestou aqui em carne. Quando o nosso Mashiach, ele se apresentou a todos nós na primeira vinda, Deus desnudou o seu braço. O seu braço é Mashiach, Yeshua. E mais uma vez, Deus desnudará seu braço, ou mostrará, deixará claro para todas as nações, até os confins da terra. Todas elas verão Mashiach. Aqui, olha, pode ser substituído por Yeshua. Aí tem um rei aqui no finalzinho, que dá o som aqui de R. Yeshua, salvação do nosso Deus. Todos verão o salvação. É a salvação, referindo-se no feminino, né? Mas aqui é o salvação, porque está falando de Mashiach. Todos verão a salvação quando Mashiach descer, tocar a trombeta e fazer de Sião a Sião gloriosa que todas as profecias bíblicas estão falando. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não tocais em coisas impuras, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Aqui é uma visão atemporal, como eu mencionei no começo. Aqui se aplica quando o povo saiu de Jerusalém, de Babilônia na primeira vez, quando Deus enviou o Mashiach, né? Lá fala Mashiach, né? Ciro, o Mashiach, para salvar o povo. Mas aqui está falando que foi a salvação do povo naquela época. Mas aqui é atemporal, ela tem mais de uma aplicação. Babilônia é exatamente um tipo de como Israel tem vivido hoje. Por isso que eu falo nos meus outros vídeos que Babilônia Grande representa o atual Israel, separado de Deus. Só que aí, quando você lê aqui, olha, sair da Babilônia, saiam todos os que não tocam em nada que seja impuro, aqui está representando uma mensagem importante, tanto para judeus quanto para gentios. Saiam do sistema. Por que Jerusalém é comparada à Babilônia? Porque ela está vivendo no sistema babilônico. É isto que quer dizer a profecia. E todos nós podemos estar vivendo nesse sistema babilônico, que não é só religião. Ele vai muito além de religião. Ele fala sobre modo de vida. Modo de vida. Então, aqui está falando para todos aqueles que querem ver Mashiach e fazer parte da nova cidade, precisam sair de Babilônia. Isso está exatamente igual Vamos ver aqui, ó, eu vou pegar uma Bíblia, vou pegar até essa mesma aqui que a gente está vendo, Arai. Já está aberto aqui, olha, eu vou lá no texto de Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Vocês vão ver que é a mesma mensagem. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, se não quiseres ser cúmplices de seus pecados, se não quiseres participar de seus flagelos. É a mesma coisa, porque isso está acontecendo no mesmo tempo, pessoal. Lembra que o julgamento de Babilônia vai acontecer? Quando o Mashiach chegar e mandar tocar o shofar, todos os que saíram de Babilônia, eles vão poder fazer parte da Nova Jerusalém. Todos vão poder fazer parte da Nova Jerusalém. Mas precisa sair de Babilônia. Por isso que aqui está falando isso. É a mesma mensagem.
ela é atemporal. Ela se aplica no passado como se aplica no presente. Quando ouvimos as mensagens de Mashiach, entendemos a nossa importância de sair desse sistema. Vamos falar sobre isso nos outros vídeos aí, tá? 12 e último. Porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Primeiro, não sairá, isso aqui é na época da destruição, tá? O Deus de Israel será adiante. O que está escrito aqui? Face. Lembra do anjo das faces? Exatamente isso, o anjo das faces. Veja aí meus vídeos. O nome do Pai está no Filho. Tem 3 vídeos, vou fazer mais ainda. Existe na Bíblia uma expressão muito decorrente, o anjo das faces, o anjo que vai adiante. Malar Pinei, o anjo que vai à frente, o anjo das faces, o anjo da presença. Isso falado na Bíblia todo o tempo. Se você pegar a referência de Êxodo, capítulo 23, você vai ver o que eu estou falando. O anjo das faces. E aqui falou que o Deus de Israel irá adiante. Se você pegar essa passagem em hebraico, vamos pegar. Temos que pegar, né? Vamos pegar. É um estudo longo, mas é um estudo recompensador, que traz muito esclarecimento sobre muitas coisas. Opa, volta aqui. Então temos aqui, olha. No hebraico, a gente tá falando que Deus ele carrega os utensílios de Adonai, né? Para lá, impuro. Ah, eu tô lendo errado, né? É o 12. Nunca ia achar. Irá adiante. Adiante. Tá aqui, ó. Tem que mostrar, né? Falei, tem que mostrar. Lefneihem Adonai. Adonai irá na sua frente. Essa expressão ela é muito usada com o anjo que vai à frente, o anjo das faces. O anjo que vai à frente. Aqui, ó. Finei. Lefnei Adonai. Finei Adonai, o anjo que vai na frente. Aqui está falando que Adonai vai de novo à frente. E aqui também está falando que ele ficará na retaguarda. Aqui, pessoal, é uma referência à saída do Egito. Lembra? Quem era o anjo da face? Era Mashiach. Paulo falou. E a pedra significa a rocha espiritual
significa o Cristo. Ele estava falando do anjo que seguia o povo, o anjo que estava na frente, o Malahiah. E aqui nós temos a referência de novo dele. Só que aqui nós estamos vendo que trata-se de Mashiach. Por isso que nós entendemos que o anjo Malahiah é exatamente Mashiach. Não só o anjo Malahiah, mas o seu Deus de Israel. O anjo Malahiah se apresentava como Deus de Israel, no nome do Pai. Era o representante do Pai. Magnífico, né? Vamos continuar, que vai ficar cada vez melhor. Eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, será muito sublime. O Senhor Deus diz: tudo o que meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Isso vai acontecer, pessoal, no milênio de Jesus, de Yeshua. Tudo o que Yeshua fazer na terra, tudo o que ele fazer vai dar certo. E vai ter muita glória no reino messiânico de Mashiach. As pessoas virão até o Mashiach em Jerusalém para adorar. E lá no livro de Zacarias, capítulo 14, verso 16, fala isso. Então, por isso que ele será exaltado e elevado e muito sublime. Porque o reinado de Mashiach na terra vai representar o reinado de Deus na terra. Vamos continuar. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Aqui diz assim, muitos ficaram aterrorizados quando o ouviram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia ser um ser humano. Então, olha só o que está querendo dizer aqui, gente. Aqui está falando que quando o Mashiach ele deixou a terra, ele estava tão desfigurado que ele nem parecia ser um ser humano, de tanto que bateram no nosso Senhor. Por isso que muitos ficaram aterrorizados. Aqueles que participaram daquilo, de certa forma, mas que não chegaram a cometer o ato, né? Ou fizeram por ignorância, quando eles forem ressuscitados, eles verão um outro Mashiach. A visão que eles tinham do Mashiach desfigurado vai ser outra totalmente diferente. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando ouvirem, e muitos reis saberão o que dizer. Quando ele foi embora dentre nós, quando ele morreu, ele estava desfigurado. Muitos ficaram aterrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia ser um ser humano. Deixa eu mostrar uma gravura aqui para vocês. É isso aí que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando de uma coisa muito pesada. Ele estava muito desfigurado. Nem parecia um ser humano. Não se faz uma maldade assim com o ser humano. Dificilmente a gente vê uma cena dessa. Isso é para chocar? Não. Não é para chocar. É para te fazer repensar nas suas prioridades, na sua vida. Em que Deus você está adorando? Será que você está adorando o Deus da Bíblia? Ou você está adorando um líder religioso que ensina mentiras, que ensina engano, que te engana? Se ele ensinar sobre o Mashiach, tudo bem. Ele é alguém que está fazendo algo excelente. Mas se ele ensinar apenas sobre recursos, dinheiro, repense sua vida. Nosso Senhor Mashiach, ele virá. E é disto que essa mensagem está falando. Mas agora, ele foi desfigurado. Mas agora,
muitos povos ficarão admirados. Os reis, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão sua boca por causa dele. Os reis vão colocar a mão na boca. As pessoas vão colocar a mão na boca. Quem não espera Mashiach, também quem espera Mashiach vai colocar, porque vai ser glorioso quando ele vir. Vai ser glorioso, vai ser a coisa mais linda que essa terra já viu e a coisa mais assustadora que essa terra já viu. Quando o Mashiach chegar, os reis ficarão pasmos. Quando o Mashiach chegar, os fiéis ficarão radiantes. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Vocês acham mesmo que os reis da terra, os líderes da terra, eles acreditam que Mashiach virá de forma visível? Será que os líderes religiosos estão ensinando isso para as pessoas? Esse texto é para te tirar da zona de conforto. Você está sabendo dessas coisas agora. Todas as coisas que ninguém havia falado, eles entenderão. Não tinham ouvido, ouvirão. Você está tendo uma oportunidade única. Você está ouvindo a mensagem de Mashiach antes de tudo isso acontecer. Antes de tudo isso acontecer, você já está sabendo. Deus está te revelando aqui, olha, no livro de Isaías, capítulo 52. Eu incentivo cada um de vocês a ler com coração esse texto. Ore ao Pai, peça seu Espírito, peça esclarecimento. E se eu falei alguma coisa aqui que não está de acordo com a verdade, que nosso Pai me instrua no caminho que Ele quer para mim. E este aqui, olha, é o capítulo antes do capítulo que fala sobre o sofrimento de Mashiach, que nós vamos fazer um estudo sobre ele uma outra ocasião. O sofrimento de Mashiach, ele aconteceu para nos fazer entender algo fantástico, algo grandioso. E a resposta é: por suas feridas fomos curados. Se você tem feridas abertas, ore ao Pai, pois por causa das feridas do Mashiach, Ele curou todos nós. Graça e paz no coração de todos vocês.